E aconteceu naqueles dias que Jesus foi ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Se algum homem nascido de mulher pudesse ter vivido sem oração, certamente era o Senhor Jesus Cristo. Para nós, pobres mortais, fracos e errantes, a oração é uma necessidade absoluta. Mas não parece ser assim à primeira vista para aquele que era santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Em algumas partes da oração, nosso Senhor Jesus Cristo não podia tomar parte, como, por exemplo, naquele departamento mais importante, a saber, a confissão pessoal do pecado. Ele não podia tomar parte. Não houve deslizes em sua vida exterior. Não houve declínios em seu coração interior. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma oração muito adequada para ele nos ensinar, mas ele não poderia usá-la ele mesmo. Nem tinha necessidade de orar contra corrupções interiores, visto que nasceu sem elas. Lutamos arduamente todos os dias com o pecado original, mas Jesus não tinha tais adversários. É o máximo que podemos fazer com todas as armas de nossa guerra santa para manter os inimigos de nossa própria casa sob controle, mas nosso Senhor não tinha natureza pecaminosa para subjugar. A vida interior é uma luta diária para alguns de nós, de modo que a exclamação de Paulo, miserável homem que sou, é extremamente familiar aos nossos lábios, mas nosso Senhor disse verdadeiramente de si mesmo: o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Além disso, nosso Senhor não teve que buscar algumas das coisas que são extremamente necessárias para seus discípulos. Um desejo que confia estar sempre presente conosco é o crescimento na graça divina e o avanço na vida divina. Mas nosso Senhor sempre foi perfeito em santidade e amor. Não vejo como poderia ter havido qualquer avanço em pureza nele. Ele sempre foi o lírio imaculado da inocência, incomparável, sem defeito, sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa assim. Nosso Senhor não teve necessidade de fazer autoexame a cada noite. Quando ele se retirasse para orar, não haveria necessidade de escanear as ações do dia ou detectar deficiências e falhas. Não haveria necessidade de investigar motivos secretos para ver se ele não poderia ter sido movido por princípios sinistros. As fontes profundas de seu ser não eram terrenas, mas completamente divinas. Quando ele dobrava seus joelhos pela manhã, ele não tinha necessidade de orar para ser protegido do pecado durante o dia. Ele saía para seu trabalho diário sem as enfermidades que carregamos dentro de nós e estava livre das tendências ao mal que carregamos ao nosso redor. Ele era tentado em todos os pontos, como nós somos, mas as flechas que nos ferem deslizavam inofensivamente dele. No entanto, observe cuidadosamente. Embora nosso glorioso Mestre não exigisse orar em alguns daqueles aspectos em que é mais necessário para nós, nunca houve um homem que fosse mais abundante em oração e em súplica, nem alguém em que a oração fosse exercida com tanta veemência e importunação. Ele foi o maior dos pregadores, mas suas orações causaram uma impressão ainda mais profunda em seus discípulos do que seus sermões, pois eles não disseram: Senhor, ensina-nos a pregar, mas exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sentiam que ele era mestre daquela arte celestial e seus pés desejavam sentar-se para que pudessem aprender como mover o céu e a terra com luta sagrada. Irmãos e irmãs, já que nosso Senhor, sem pecado, era tão poderoso em oração, seu exemplo não nos diz com uma voz irresistivelmente persuasiva: vigiai e orai, para que não entreis em tentação? Vocês devem ser conformados à imagem de Cristo,
Sejam conformados a este respeito, para que sejam homens de oração. Vocês desejam conhecer o segredo de seu poder com os homens. Busquem obter seu poder com Deus. Vocês desejam obter as bênçãos que foram tão copiosamente concedidas a Ele. Busquem-nas onde Ele as buscou, encontrem-nas onde Ele as encontrou. Se vocês adornarem sua doutrina e aumentarem seu reino, usem a arma da oração total que garante a vitória a todos que a usam como o capitão faz. Embora nosso Senhor Jesus Cristo fosse muito constante em suas devoções perpétuas, ainda assim, homens devotos costumam separar momentos para súplicas extraordinárias. Um homem que não ora regularmente é apenas um hipócrita quando finge orar especialmente. Quem se importaria em viver na casa de um avarento que o deixasse faminto o ano todo, exceto que de vez em quando, em um dia de festa, ele o alimentasse delicadamente? Não devemos ser avarentos na oração, negligenciando-a regularmente e apenas abundando nela em ocasiões particulares, quando a ostentação, em vez da sinceridade, pode nos influenciar. Mas, mesmo aquele que mantém uma mesa farta, às vezes espalha um banquete mais luxuoso do que em outras ocasiões. E mesmo assim devemos, se habitualmente vivermos perto de Deus, selecionar nossas estações extraordinárias, nas quais a alma terá sua plenitude de comunhão. Nosso Senhor Jesus Cristo, no texto diante de nós, nos deu um exemplo de devoção extraordinária, fornecendo-nos todos os detalhes e minúcias do exercício. Observe o lugar que ele escolheu para isso. Ele buscou a solidão de uma montanha. Ele era tão popular que não podia esperar em nenhuma cidade ou vila estar livre de inúmeros seguidores. Ele era um benfeitor tão grande que nunca poderia ficar sem pessoas doentes implorando por cura em suas mãos. Ele não conhecia lazer, não, nem mesmo para comer pão. E, portanto, para obter um pequeno descanso, ele buscou a cavidade de alguma colina elevada, onde o pé do homem não pudesse profanar sua solidão. Se você deseja se aproximar de Deus de uma maneira extraordinária, deve tomar cuidado para ficar totalmente imperturbável. Não sei como é, mas se alguém deseja se aproximar muito de Deus, certamente haverá uma batida na porta, ou algum assunto de negócios urgente, ou alguma circunstância adversa para nos tentar a sair de nossos joelhos. É assim que Satanás sabe o quão engorda a alma o retire a devoção. E, portanto, se ele puder, por qualquer método, incitar amigo ou inimigo a nos chamar para fora de nossos armários, ele certamente o fará? Aqui nosso Senhor estava além do chamado. A montanha era melhor do que um armário com portas trancadas. Longe estava o barulho da cidade e o barulho daqueles que clamavam com suas mercadorias. Nem o grito de triunfo, nem o lamento de tristeza podia alcançá-lo ali. Amados amigos, busquem cuidadosamente, se puderem, uma solidão perfeita, mas se não puderem, cheguem o mais perto dela que puderem, e tanto quanto possível, mantenham longe o som e o pensamento do mundo exterior. Nosso Senhor não recorreu à montanha para poder orar em voz alta? Não posso falar pelos outros, mas frequentemente acho muito útil para mim poder falar em voz alta em oração privada. Não duvido que mentes muito espirituais possam orar por um longo período de tempo sem o movimento dos lábios, mas acho que a maioria de nós frequentemente acharia um estímulo e uma ajuda se pudéssemos dar vazão aos nossos gritos e suspiros, sem ninguém presente para ouvir. Sabemos que o nosso Senhor estava acostumado a usar fortes gritos e lágrimas, e estes não seriam desejáveis para um ouvido humano ouvir. De fato, sua modéstia natural o teria colocado sob restrição. Ele, portanto, buscou montanhas distantes para que pudesse, na presença de seu Pai e na presença de mais ninguém, derramar sua alma inteira, gemendo, lutando,
batalhando ou regozijando-se, conforme seu espírito pudesse ser movido no momento. Ele também não buscou a montanha para evitar a ostentação? Se orarmos para sermos vistos pelos homens, teremos nossa recompensa, e uma recompensa lamentável será: teremos a admiração de tolos superficiais e nada mais. Se nosso objetivo na oração é obter bênçãos de Deus, devemos apresentar nossas orações intocadas pela observação humana. Fique a sós com Deus se você quiser mover seu braço. Se você jejuar, não pareça aos homens que está jejuando. Se você implorar pessoalmente a Deus, não conte nada sobre isso. Tome cuidado para que isso seja um segredo entre Deus e a sua própria alma. Então seu Pai o recompensará abertamente. Mas se você anda por aí como um fariseu, a soar a trombeta no canto das ruas, você irá para onde o fariseu foi, onde os hipócritas sentem para sempre a ira de Deus. Jesus, portanto, para evitar interrupções, para dar a si mesmo a oportunidade de derramar toda a sua alma e para evitar a ostentação, buscou a montanha. Que grande oratório para o Filho de Deus! Que paredes teriam sido tão adequadas? Que sala teria abrigado dignamente um intercessor tão poderoso? O Filho de Deus entrou mais apropriadamente no próprio templo glorioso da natureza de Deus quando ele comungou com o céu. Aquelas colinas gigantescas e as longas sombras lançadas pelo luar eram as únicas dignas de serem suas companheiras. Nenhuma pompa de cerimônia deslumbrante pode ter se igualado à glória da meia-noite da natureza na encosta selvagem da montanha, onde as estrelas, como os olhos de Deus, olhavam para o adorar, e os ventos pareciam que carregariam o fardo de seus suspiros e lágrimas em suas asas dispostas. Sansão, no tempo dos filisteus, movendo os pilares gigantes, é um mero anão comparado a Jesus de Nazaré, movendo o céu e a terra, enquanto ele se curva sozinho no grande templo de Jeová. Para propósitos de devoção extraordinária, o tempo selecionado por nosso Mestre também é uma lição para nós. Ele escolheu as horas silenciosas da noite. Agora, pode acontecer que, se literalmente o imitássemos, poderíamos perder completamente o nosso caminho, pois, sem dúvida, ele escolheu a noite porque era mais conveniente, agradável e em todos os sentidos apropriada. Para alguns de nós, a noite pode ser mais inapropriada e inadequada. Se for assim, dê às coisas celestiais aquela parte do dia em que podemos ser mais quietos, aquelas horas que podemos mais justamente destinar a elas sem despojar nossos outros deveres de sua devida proporção de tempo. Durante o dia, o nosso Salvador estava pregando. Ele não podia deixar de pregar, nem mesmo para passar o dia em oração. Durante o dia, a multidão precisava de cura. Nosso Senhor não suspenderia sua obra benevolente por suas comunhões privadas. Devemos tomar cuidado para nunca apresentar um dever a Deus manchado com o sangue de outro, mas equilibrar e proporcionar nossas diferentes formas de serviço para que nossa obra de vida seja perfeita e completa, sem faltar nada. Geralmente, no entanto, a noite será a estação favorita para lutar com Jacó. Quando cada homem foi para sua própria casa descansar, o homem de Nazaré tinha o direito de buscar seu consolo onde melhor pudesse. E se o sono revigora os outros, e a oração revigora mais completamente, então, por todos os meios, deixe-o orar. Contra isso, nenhum cão moverá sua língua. Reserve para as estações de intercessões notavelmente prolongadas que correspondem a esta descrição, quando o tempo é seu, não dê seu empregador, não dê suas famílias, não roubado de devoção familiar, não abstraído da assembleia pública ou da escola dominical. O tempo de silêncio, quando tudo ao seu redor está em repouso,
o tempo agradável, a solenidade e o temor de um espírito silencioso em sujeição reverente, mas elevado à devoção arrebatada. Esse tempo, para muitos, pode ser a noite, para outros pode ser o dia, desde que o senso comum santificado seja sua direção. Novamente, nosso Senhor nos dá um bom exemplo na questão de temporadas extraordinárias de devoção no caráter prolongado de sua oração. Ele continuou a noite toda em oração. Não acho que sejamos obrigados a orar muito como regra geral. Receio, no entanto, não há grande necessidade de fazer a observação, pois a maioria dos cristãos é curta o suficiente, se não curta demais na adoração privada. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível lançar por energia santa e zelo sagrado tanta oração em alguns minutos quanto em muitas horas, pois a oração prevalecente não é medida por Deus pelo metro ou pela hora. A força é seu padrão e não um comprimento. Quando toda a alma geme em meia dúzia de frases, pode haver mais devoção real nelas do que em horas de mera trefilação e fiação de palavras. A verdadeira oração é a ascensão da alma a Deus, e se ela pode cavalgar sobre um querubim ou as asas do vento, tanto melhor, mas em extensões extraordinárias, quando a alma está completamente trabalhando até uma intensidade eminente de devoção. É bom continuar por uma estação prolongada. Não sabemos que o nosso Senhor estava orando vocalmente e o tempo todo. Ele pode ter parado para contemplar. Ele pode ter examinado toda a extensão do campo sobre o qual sua oração deveria se estender, meditando sobre o caráter de seu Deus, recapitulando as preciosas promessas, lembrando-se das necessidades de seu povo e assim armando-se com argumentos com os quais retornará para lutar e prevalecer. Com poucos de nós já passamos uma noite inteira em oração, e ainda assim, que dons poderíamos ter tido por tal pedido? Pouco sabemos o que uma noite de oração faria por nós. Seu efeito dificilmente podemos calcular. Uma noite sozinhos em oração pode nos tornar novos homens, mudados da pobreza de alma para a riqueza espiritual, do tremor para o triunfo. Temos o exemplo disso na vida de Jacó. Anteriormente, o trapaceiro astuto, sempre barganhando e calculando, desagradável em quase todos os aspectos, mas uma noite em oração transformou o suplantador em um príncipe prevalecente e o vestiu com grandeza celestial. A partir daquela noite, ele vive na página sagrada com o mundo à nobreza do céu. Não poderíamos, pelo menos de vez em quando, nestes anos cansados e presos à terra, nos proteger de uma única noite para tal comércio enriquecedor com os céus? O quê? Não temos nenhuma ambição sagrada? Somos surdos ao anseio do amor divino? No entanto, meus irmãos e irmãs, pela riqueza e pela ciência, os homens alegremente deixarão seus sofás quentes e não podemos fazer isso de vez em quando pelo amor de Deus e pelo bem das almas? Onde está nosso zelo, nossa gratidão, nossa sinceridade? Estou envergonhado enquanto assim repreendo a mim mesmo e a você, que possamos frequentemente permanecer em Jaboque e chorar com Jacó enquanto ele agarrou o anjo. Com você pretendo ficar a noite toda e lutar até o amanhecer. Certamente, irmãos e irmãs, se dedicarmos dias inteiros à loucura, podemos dar espaço à sabedoria celestial. Houve um tempo em que dedicávamos noites inteiras à libertinagem e à lascívia, à dança e à folia do mundo. Não nos cansávamos então. Repreendíamos o sol por ele ter nascido tão cedo e desejávamos que as horas demorassem um pouco para que pudéssemos nos deliciar com uma alegria mais selvagem e talvez um pecado mais profundo. Por que deveríamos nos cansar em ocupações celestiais?
porque nos cansamos quando nos pedem para vigiar com o nosso Senhor? Levanta-te, coração preguiçoso. Jesus te chama. Levanta-te e vai ao encontro do amigo celestial, no lugar onde ele se manifesta. Jesus nos instruiu ainda mais na arte da devoção especial pela manhã de sua oração. Observe que ele continua a noite toda em oração a Deus. Quanto de nossa oração não é oração a Deus de forma alguma? É nominalmente assim, mas é realmente um murmúrio ao vento, uma conversa com o ar, pois a presença de Deus não é percebida pela mente. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Você sabe o que é mentalmente agarrar-se ao grande invisível e falar com Ele tão realmente quanto você fala com um amigo cuja mão você aperta? Qual celestial falar diretamente no ouvido de Deus, derramar seu coração diretamente no coração de Deus, sentindo que você vive nele como os peixes vivem no mar, e que cada pensamento e palavra seus são discernidos por ele. É uma verdadeira súplica quando o Senhor está presente a você, e você percebe sua presença, e fala sobre o poder e influência de sua divina sombra. Isso é orar, de fato. Mas continuar a noite toda em tal estado de espírito é maravilhoso para mim, pois devo confessar, e suponho que seja sua confissão também, que se por um tempo eu me aproximar de Deus em oração, ainda assim pensamentos distrativos se intrometerão, os pássaros vorazes descerão sobre o sacrifício, o barulho dos arqueiros perturbará as canções no local de retirada da água. Com sede esquecemos que estamos falando com Deus e continuamos mecanicamente bombeando nossos desejos, talvez honestamente os expressando, mas esquecendo a quem eles são dirigidos. Oh, se Ele não fosse um Deus gracioso, a imperfeição de nossa oração impediria que uma delas chegasse a seus ouvidos, mas Ele conhece nossa fragilidade e toma nossas orações não como elas são, mas como o que queremos que sejam, e contemplando-as em Jesus Cristo. Ele aceita a nós e a eles no amado. Aprendamos com o nosso Mestre a fazer com que nossas orações sejam distintas e apelos diretos a Deus. Aquele artilheiro não prestará serviço algum ao exército que não mira, mas fica contente contando que faça apenas fogo. Aquele navio fez uma viagem inútil, que não é dirigido para um porto, mas fica satisfeito em navegar aqui e ali. Devemos dirigir nossas orações a Deus e manter comunhão de alma com Ele, ou nossa devoção se tornará uma nulidade, um nome para uma coisa que não é. A tradução etíope diz: em oração com Deus. Verdadeiramente, esta é a mais alta ordem de oração. E embora a tradução possa ser indefensável, o significado é correto o suficiente, pois Jesus estava eminentemente com Deus a noite toda. Orar com Deus. Você sabe o que é isso? Se o eco da voz de Jeová desejar os desejos do Senhor e ansiar por seus anseios, esta é uma condição graciosa para se estar, quando o coração é uma tábua para o Senhor escrever, uma brasa ardendo com fogo celestial, uma folha impelida pelo vento celestial. Oh, ser absorvido na vontade divina, tendo toda a mente engolida pela mente de Deus. Isso por uma noite inteira seria abençoado, essa eterna bem-aventurança em si. Note também que alguns traduziram a passagem na oração de Deus. Esta é provavelmente uma tradução incorreta, embora o Dr. Gil peça para endossá-la, e ela traz um significado precioso. As coisas mais eminentes eram na língua hebraica atribuídas a Deus, de modo que por ela se entenderia a oração mais nobre, a oração mais intensa e a oração mais veemente, uma oração na qual o homem inteiro reúne toda a sua força e a gasta em agonia diante do trono eterno. Oh, orar assim, a grande, profunda e veemente oração de Deus. Irmãos e irmãs, temo que, como regra, em nossas reuniões de oração,
sejamos muito decorosos e mesmo em nossas orações privadas, sintamos muito o poder da formalidade. Oh, como me deleito em ouvir um irmão que fala com Deus de forma simples e de coração. E devo confessar que tenho um gosto não pequeno por aquelas raras orações metodistas antiquadas que agora estão completamente desatualizadas. Nossos amigos metodistas, em sua maioria, estão ficando muito finos e respeitáveis hoje em dia, muito gentios para permitir oração como as que uma vez fizeram as paredes ressoarem novamente. Oh, por um reavivamento daquelas gloriosas orações violentas que voam como tiros quentes contra as meias do céu. Oh, por mais movimentação dos batentes das portas com veemência, mais trovões nos portões da misericórdia. Eu preferiria comparecer a uma reunião de oração onde houvesse gemido e gritos por todo lugar e gritos e berros de aleluia, do que estar em suas assembleias educadas onde tudo é monótono como a morte e decoroso como o sepulcro caiado. Oh, por mais oração de Deus, todo o corpo, alma e espírito trabalhando juntos, o homem inteiro sendo agitado ao mais alto grau de intensidade para lutar com o Altíssimo. Tal, não tenho dúvidas, foi a oração de Jesus na encosta fria da montanha. Mais uma vez, podemos aprender com Jesus nosso Senhor, a ocasião para a devoção especial. Na ocasião em que o nosso Mestre continuou a noite toda em oração, ele foi repreendido pelos fariseus. Ele cumpriu a resolução do homem segundo o coração de Deus. Que os soberbos sejam envergonhados, porque, sem causa, procederam perversamente para comigo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Assim fez Davi, e assim fez o Senhor de Davi. A melhor resposta aos caluniadores dos ímpios é ser mais constante na comunhão com Deus. Agora, tem sido difícil? Então celebre uma temporada em comum de oração. Este é o sino de alarme que Deus toca. Apressa-se a Ele em busca de refúgio. Cuide para que, nesse seu tempo de angústia, você se dirija ao propiciatório com maior diligência.